tarde, bem-vindos. É a nossa segunda conferência no âmbito do doutoramento de arquitetura, sempre no registro aberto, como temos vindo a fazer há 2 anos para cá. E, portanto, agradeço a presença de todos, sobretudo também dos alunos fora do curso de arquitetura, da paisagem, que aqui estou a ver, e dos professores, colegas. Eu utilizo sempre esta forma airosa de não me comprometer com o conhecimento profundo dos conferencistas convidados, mas claramente também o Eduardo Bel recusa apresentações, não são necessárias, é bastante conhecido, já teve em época aqui pelo menos em 2 ocasiões, e portanto penso que dispensa esse registro mais detalhado da sua obra. É conhecida em diferentes publicações no âmbito de batimentos do património e outras próprias do trabalho mais autoral. O que aqui vai trazer hoje, sendo algum do material que já eventualmente tenha sido mostrado, está direcionado com uma atenção que estamos a dar mais aproximada do doutoramento à questão das ferrovias e da linha ferroviária como a linha que conduz, o condutor que conduz uma leitura de paisagem. Queríamos agradecer a presença e a aceitação do convite e esperando que vocês depois também possam ter uma retribuição em termos de reflexão e pergunta no final da apresentação. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou então, não sei se isto, parece que estou, não vou cantar. Eu então preparei, antes de mais gostava de agradecer o convite que me foi dirigido aqui pelo João para fazer enfim, falar com vocês sobre linhas férreas, quase todas ativadas em Portugal. Eu, confesso, não tive muito tempo a preparar isto, porque já tinha uma coisa feita sobre as linhas de Douro, que eu acho extremamente interessantes e dos exemplos mais curiosos do país, em termos de ferrovia. E ao sistema ferroviário do Douro juntei 2 linhas que fotografei muito recentemente. A linha mineira do Lena, que muito pouca gente conhece, perto de Porto Mós. E depois a linha, provavelmente muitos de vocês conhecerão, entre a mina de São Domingos e o Pomarão, que é também uma linha ferroviária, uma linha mineira. Nunca teve, penso, utilização como linha de passageiros, era apenas para o escoamento do minério da mina de São Domingos para o Pomarão, depois seguia por via fluvial até à Foz do Guadiana e depois era exportado para diversas proveniências. Eu vou então começar com a linha do Douro. Depois há aqui que são umas questões metodológicas que eu vos vou falar no fim, sobre estes levantamentos. As fotografias da linha do Douro. Eu aqui também percorro vários aspectos do meu arquivo fotográfico. A linha do Douro já a fiz em 97, de uma forma continuada, desde a Barca d'Alva até ao Porto. Aqui eu começo em Mosteiro, por ser uma zona particularmente significativa, quando a linha encontra o Douro, e depois vamos rio acima. Portanto, nos quilómetros iniciais a linha anda ali pelo distrito do Porto, e só perto de Mosteiro é que encontra de facto o rio. Quando eu fotografei a linha do Douro, foi a partir do trabalho do Emílio Vil, e o objetivo era justamente fotografar a relação do rio da linha com o rio e vários aspectos relacionados com isso. A foz do rio Sousa, que é à esquerda. Isto era o preto e branco. Foi feito com uma câmara de médio formato, era mesmo película. Na altura a fotografia digital ainda estava pouco acessível, ou praticamente inexistente. Começou mais ou menos em 99. Bagaústa, aquelas instalações industriais perto da barragem da Régua. Isto é um edifício que eu acho notável. Quanto a mim, o mais notável edifício de armazéns ligados à ferrovia, a Estação da Régua, ainda existe. A ponte Miguel Torga, portanto a A24, que na altura estava em construção. A ponte sobre o Rio Corvo, o afluente do Douro, perto de Vila Real. Portanto, passa por Vila Real, desagua perto de Peso da Régua. Era uma linha, esta ponte é comum à linha do Corvo, que já vamos ver fotografias também.
depois são aspectos, há todo um universo ferroviário que é extremamente interessante. Eu aqui há pouco tempo participei numa visita à linha do Tua, a convite de uma associação de Vila Real, que se chama Arquivo de Memórias, e eu fui um dos convidados, estava outra pessoa, o Rui Cortes, ligado às bacias hidrográficas, e estava um senhor, Daniel Rodrigues, ligado à ferrovia. Tinha trabalhado muitos anos, tinha sido maquinista na linha do Tua, e os ferroviários parece ter uma linguagem própria, e as pessoas queixavam-se que poucos entendiam o que ele dizia, que de facto era um vocabulário extremamente cerrado, e para mim aquilo foi absolutamente maravilhoso, porque eu acho que é muito bom aprendermos palavras novas, e por outro lado percebe-se a riqueza do português e da língua portuguesa e da expressão da nossa língua, da nossa e qualquer outra. É uma coisa que eu recomendo sempre a alunos, é explorarem bem o uso da língua escrita e falada. E nesse caso fiquei absolutamente maravilhado. Devo confessar, foi uma surpresa muito grande ouvir um ferroviário falar com uma paixão enorme sobre o seu universo. Ponte Miguel Torga, outra vez. Isto era o Mirador da Senhora de Lourdes, um santuário duriense, vemos lá embaixo a linha. Aqui percebe-se bem a escala e o esforço que foi posto na construção desta linha. Há um livro muito interessante que estuda em detalhe a linha do Douro, que se chama Projetar e Construir a Nação, de Marta Macedo. É uma tese de doutoramento e que penso que está editado pelo Instituto de Ciências Sociais. E é extremamente interessante porque ela descreve a forma como todo o sistema ferroviário foi construído e qual é a ideia que estava subjacente a essa construção. Que, no fundo, é um bocadinho também, era na altura, século XIX, associar a ferrovia e a velocidade ao desenvolvimento económico, que, no fundo, foi também o que teve na origem das nossas scouts. Depois havia outros interesses pelo meio, tal como havia no século XIX. E muitas vezes a realidade não encaixa bem ou raramente. E já perto do Pinhão, foz do Rio Pinhão. Linha do Tua, isto é uma das locomotivas que ainda foi usada a vapor na linha do Tua, que ainda está lá na estação. O túnel da Valeira. Vemos ali a boca do túnel, é muito curioso. Isto na Valeira existia, foi entretanto construída uma barragem, mas existiu um caixão, uma queda de água, penso que tinha 12 metros de altura, e que foi destruída a dinamite no século XIX, que era um grande obstáculo à navegabilidade do Douro, não é? Portanto, os barcos, os rebeldes não conseguiam passar ali para Montante, e era justamente para Montante que havia algumas das terras mais ricas para a produção da uva para o vinho do Porto, e então foi destruída a dinamite do tal caixão, uma queda d'água, e era exatamente neste local. Depois, mais tarde, foi feita a barragem, e é o que temos agora. Isto depois é aquele universo de apoio aos trabalhos na via. A linha do Douro continua ativa até ao Pocinho. Se vocês quiserem, aqui está uma locomotiva. Vale muito a pena fazer a viagem enquanto ela for possível, porque também tenho a impressão que não vai durar muito. Vemos aqui em primeiro plano o arranque da antiga ponte da Fradosa. Aqui está. Depois a ponte mudou de sítio, por que motivo não sei, confesso. E está a nova ponte da Ferradosa, que é muito bonita. Estação de Almendra. A ponta da Ferradosa vista de longe. Isto é intercidades. A Quinta do Vesúvio. Foi onde foi rodado uma parte significativa do filme do Manuel de Oliveira. Ora, como é que se chama? O Valabrão. Há uma quinta do Valabrão perto da Régua, mas o filme foi rodado na Quinta do Vesúvio, muito mais a montante. Estação de Foz Coa, ou do Coa. A ponte sobre a Foz do Coa. Aqui todo o Douro tem aquele escalonado das barragens, está todo feito de barragens, desde costumam ver até à última, Miranda do Douro, e depois por aí em cima, por Espanha, é o rio Ibérico de maior caudal, e como tal foi sempre aproveitado como, desde os anos 50, foram construídas uma série de barragens. Este é o troço que está desativo
foi desativado portanto, a montante do Pocinho, entre Pocinho e Barca d'Alva. E aqui é já a estação de Barca d'Alva, que é muito bonita e muito interessante o conjunto. É uma estação terminal, se bem que a linha seguia até Salamanca e foi usada durante muitos anos, mas primeiro foi desativada de Barca d'Alva para a Espanha e só depois eu cheguei a fazer a sair do comboio em Barca d'Alva. Cá está ela. Isto atualmente está muito mais abandonado. Eu tenho fotografias deste ano, mas não trouxe para aqui, porque senão também nunca mais acabava de vos mostrar coisas. Ponte internacional, portanto, sobre o rio Águeda. E ali o Portugal, impecável, pintado. E esta placa do lado de lá tem escrito Espanha, deste lado tem. Portanto, nós aqui estamos virados para Portugal. Isto é exatamente o meio da ponte que diz que separa Portugal de Espanha. Eu, se calhar, agora eu passava para a linha do sabor, porque é muito curiosa, porque tem umas fotografias também bastante antigas. Estas fotografias foram feitas em 1990, depois já voltamos ao Tâmega. São das mais antigas que eu tenho de ferrovias. Eu fui de propósito fazer esta linha a pé e mochila às costas nesta altura. Tinha feito, foi uma viagem muito curiosa, porque foi um mês a andar de mochila às costas e contornei todo o Trás-os-Montes. Comecei pela Serra do Marão, na estação da Rede, portanto vinha do Porto, de comboio saí na Rede, subi a Serra do Marão, depois fiz Serra do Alvão, fui até Chaves, de Chaves fiz a Serra de Montezinho, portanto ali a primeira Serra da Coroa, em norte de Vinhais, depois da Serra do Montezinho, norte de Bragança, depois fui até Miranda do Douro, Miranda, 2 igrejas, fica a 6 ou 7 km, que era a estação terminal da linha do Sabor. O Sabor é um rio que nasce na Serra do Montezinho e desaguou no Douro, perto do Pocinho, e que dá o nome a uma das linhas ferroviárias. Portanto, esta linha servia para ligar, no fundo, Miranda do Douro, Badouro, Feito de Espada à Cinta, ao Porto. Isto ainda vi carris. Neste momento a linha tinha sido desativada há 2 anos. Portanto, a linha do Sabor deixaram de funcionar as mercadorias em 1988. Eu fiz a linha em 1990. E é muito interessante ver. Eu tenho feito na maior parte das vias, não, aqui no Alentejo penso que não, que ainda existem os carris, mas a maior parte das linhas, os carris são levantados relativamente depressa para a utilização do ferro para diversas funções, nomeadamente para a história do sucateiro de Aveiro, não é? O Godinho, que acho que era o grande empreendedor da recolha do ferro das linhas. Acho que a linha do Tua foi toda levada por ele. Desde, enfim, a parte que estava, desde Carvalhais até Bragança. É gente bonita. Isto me faz muito lembrar Alentejo. É o Planalto de Miranda. Curiosamente, Miranda do Douro é também muito branca. A povoação em si é toda calhada. A fazer lembrar muito o Alentejo. E esta planura também é única no norte de Portugal. Portanto, a linha segue, é paralela ao Rio Douro, sensivelmente. Aqui não tem qualquer relação com o Sabor, só perto já da Foz é que ela apanha o Sabor num troço muito curto a subir para Torre de Moncorvo. Se eu vos dissesse que isto era Alentejo, vocês acreditavam? Digo eu. Eu acreditava, porque de facto há coisas que já estão tão diferentes. Como? Pois, aqui é tudo via larga, não é? A bitola normal. E também castanheiros, neste caso, também não há no Alentejo, a não ser na Serra de São Manuel. Isto é muito desconfortável para andar a pé, devo dizer, esta brita de... Os tornozelos ficam bastante maltratados. O interior de uma estação, isto neste momento está tudo entaipado, muito mais arruinado.
estação de Sendim. Aqui já é uma segunda viagem, em 1998, em que eu fui de Pocinhos, da estação do Pocinho, onde existem ainda umas locomotivas a vapor. Fui desde o Pocinho até Torre de Moncorvo, que era um troço que eu andava a fazer há vários anos, na altura, que é a maior pendente que vence o comboio em 10 km em Portugal. O maior desnível que vence é na linha do Tua, quando vai desde o Tua até ao Santa Comba da Roça, e já vamos ver isso. São 800 metros sensivelmente de desnível, e Santa Comba da Roça atinge o ponto mais alto do sistema ferroviário português, 849 metros de altitude, no sopé da Serra da Nogueira. E aqui, a caminho de Torre de Moncorvo, também vence uma pendente bastante acentuada. Esta é uma ponte metálica, de duplo tabuleiro. Por cima era rodoviária e por baixo, em cima é ferrovia, vemos aqui, e por baixo já vamos ver, ou não vamos nesta série, já vamos ver a seguir, creio eu, por baixo é rodoviária. Aqui também ainda estava com os carris. Neste momento esta linha já foi toda ela transformada em ecopista, ou ciclovia. E são os tais 10 km sempre a subir, desde o Pocinho até a Torre de Moncorvo. É muito bonito. Aqui vemos o Vale da Vilariça. A Vilariça é uma falha tectónica bastante viva e onde existem um dos terrenos mais férteis, terrenos agrícolas mais férteis em Portugal. Está ali no sopé da Serra de Bornes, de caminho do Rio Douro. Este preto e branco é todo genuíno também, feito em película. Eu, desde que apareceu digital, nunca mais fiz preto e branco. Na altura, o preto e branco, eu gostava muito do preto e branco porque controlava o processo todo. Né? Comprava os rolos, aliás, comprava os filmes a metro, em bobinhos de 30 metros. Depois cortava-os em casa, que é sempre mais barato de comprar já prontos, não é? Depois revelava, fazia as provas de contacto e depois mostro-vos um bocadinho desse processo. E sempre mais barato e pronto, não é? Porque as cores não tinha que imprimir, fazia apenas as provas de contacto. E depois imprimia algumas películas. Continuamos a ver o Vale da Vilariça ali ao fundo do lado direito. O Vale da Vilariça também tem um olival muito antigo, que é o Olival das Cortes, com umas belíssimas oliveiras. Aqui vemos oliveiras do lado esquerdo, amendoeiras do lado direito. Esta é também a zona das amendoeiras, isto por fevereiro, quando estão em flor, é muito bonito. E aqui do lado esquerdo já vemos Torre de Moncorvo. Este já é outro percurso, de Torre de Moncorvo para Montante. Isto foi numa altura em que eu fui fotografar o Vale do Sabor e resolvi fazer um troço do caminho de ferro que ainda me faltava. Portanto, comecei em Torre de Moncorvo para Montante, sensivelmente até à estação. Não cheguei a Freixo de Espada à Cinta. A estação do Freixo de Espada à Cinta fica a cerca de 10 km da própria cidade. E depois desci para o Vale do Sabor para fotografar aquilo que hoje já está. A barragem está quase a começar a encher. Não é? Era um vale lindíssimo que vai desaparecer muito rapidamente, tal como conhecemos. Estação do Larinho. E já havia muitos sítios com os carris levantados. Depois há algumas memórias que permanecem, isto eu acho extremamente interessante de fotografar e tomar conhecimento. Uma das maiores justificações desta linha, que é relativamente tardia no sistema ferroviário português, penso que seja dos anos 30, quando foi terminada, foi o escoamento do minério que vinha da Serra do Reboredo, perto de Torre de Moncorvo, onde havia wolframio em abundância e que durante a Segunda Guerra Mundial foi bastante explorado. Uma plataforma de giratório na distribuição de linha. Isto era para o abastecimento de água às locomotivas a vapor, muito curioso. Ainda existem muitos pontos
umas casas de banho. E aqui era a última desta série, preto e branco. E depois fiz, há cerca de 4 anos, já com digital, outra vez a linha. Desta vez fiz de uma ponta à outra, mas de carro, a fotografar as principais estações. Principais não, fotografo sempre as estações todas, os aviadeiros, as pontes e os túneis. Neste caso não há túneis na linha do Sabor. Temos a estação aqui do lado direito. Ainda vemos estes shields de betão foram ali postos quando foi a construção quando houve a obra da barragem, a barragem do Coa, que depois foi embargada por causa das gravuras. Vemos ali a ponte que atravessa o Douro, que eu penso que é aqui o armazém de mercadorias. Cá está a ponte, portanto, roda ao ferroviário. Ela já está fechada. Assim que caiu a ponte em Serribeiro, dentro dos rios, resolveram fechar esta, porque também está a ameaçar a ruína, queda. É uma ponte magnífica. Um belíssimo exemplo da nossa engenharia do ferro, da arquitetura do ferro, como quiserem chamar. Este é o tabuleiro superior. O único troço onde ainda existem carris é desde a estação até à ponte. Já está a ponte. Isto é mesmo a saída da ponte. Estas placas são deliciosas. E isto é o que existe atualmente. Foi, entretanto, transformada em ecopista e a vegetação já está. Claro que ali não há pouca gente que use como tal e a vegetação vai tomando rapidamente conta de... Isto foi um bloco de casas de banho que vimos a preto e branco há pouco. A vegetação já está bastante mais alta. Atenção aos comboios. Existe um pequeno bar muito interessante do ponto de vista da arquitetura. Um bar ferroviário. Isto é o canal rodoviário. Em qualquer sítio onde se passa, onde existiu comboio, as pessoas têm sempre, quando se fala com as populações locais, têm sempre um grande amor e uma grande saudade dos comboios. É muito interessante. Falam dos comboios com muito amor. Lagoaça, as novas formas de povoamento, não é? As antenas dos telemóveis. Rua da Estação. Isto era no meio do nada. Enfim, percebia-se que, não só por este sinal, mas pela brita que ainda permanecia no chão, quase não havia outros vestígios da ferrovia, que ainda não tinha sido transformado, nem sei se será em ecopista. O sol. Aproximação do Mogador, cá está a estação do Mogador, onde há uns grandes silos, como se vê muito aqui no Alentejo, silos de cereais, é a PAC na altura. Paris. É muito curioso como o canal ferroviário permanece na paisagem durante muitos e muitos anos. Muitas vezes é transformado em estradão, de uso agrícola, mas outras vezes, mesmo quando não tem qualquer uso, continua a permanecer o rasgamento em aterros ou desaterros de forma muito vincada. Sendim, Lagoa de Miranda, que já vimos há pouco. Uns detalhes. E agora a estação de Duas Igrejas, que é muito interessante. Que esta, peço perdão, não, Duas Igrejas, exato. Miranda, Duas Igrejas, portanto, o comboio não chegou mesmo a Miranda. Tudo muito abandonado, mas tem edifícios muito curiosos. E ali tinha um conjunto também de armazéns de cereais. E agora, então, eu vou-vos mostrar o Tâmega. Vamos continuar aqui pelas linhas
do sistema ferroviário do Douro. São quase todas, ou todas mesmo, uma vez que há uma, que é a linha do Barosa, que nunca foi construída, são todas nos afluentes norte ou da margem direita do Douro. Quilómetro zero, livração. Estas fotografias foram feitas, salvo erro, em maio deste ano. Já tudo em digital, não é? Há umas pontos muito curiosos nesta linha. Património do Estado. Amarante. Esta é a estação de Amarante. O único túnel desta linha, da linha de Tâmega, um bocadinho a norte de Amarante, Gatão, terra do Teixeira de Pascoais. Estas pontes são belíssimas, feitas em pedra. Esta tem um arco muito grande. Esta é usada como ecopista, de ciclistas, de vez em quando a passar. Outra ponte muito curiosa. Esta já devia ser uma tecnologia muito recente na altura, neste tipo de uso, o betão. São os pilares feitos ainda em pedra, mas o tabuleiro é feito em betão. Celurico de Basto. Isto, a vinha de Enforcado, ali ao lado da estação, tem uma área bastante grande de vinha de Enforcado e é muito interessante ver a altura a que aquilo chega e a forma como os campos estão organizados com a vinha de Enforcado. Vemos ao fundo o Mondinho de Basto, a Senhora da Graça, onde chega uma das etapas da Volta a Portugal, das mais duras. Volta a Portugal em bicicleta. O armazém, ele diz, pagamos contra o fecho da linha. A linha já fechou há mais de 20 anos. O Mondinho de Basto. Tenho uma história curiosa com esta estação. Uma vez tinha feito a Serra do Alvão a pé e fui apanhar o comboio, ainda existia, para regressar ao Porto, onde eu estava na altura. E então chegámos à estação, íamos dormir ali, porque já não havia comboios, era ligeiramente tarde. E então o chefe da estação convidou-nos a dormir dentro da estação, junto às bilheteiras. Não havia lá ninguém, então ficámos instalados a dormir dentro da estação. Foi muito generoso da parte do chefe da estação. Era de facto um mundo diferente. Muitas coisas permanecem, obviamente. Uma ponte de pedra também. Isto é o Vale do Tâmega, cá em baixo. Aqui não se vê. O Vale do Tâmega é lindíssimo em muitos aspectos dos seus troços. Isto vai desaparecer tudo também com uma solução de barragens que vai ser construída em breve, o tal Plano Nacional de Barragens. Outra ponte. Canedo. Nós estamos a avançar na direção de Chaves. Chaves ali do Corvo. Estamos a avançar na direção de... Ora, está-me a falhar o nome. É esta a estação terminal. Arco do Ouro, exatamente. Tem uma secção museológica e é interessante o local. Esta é a última fotografia. A linha do Corvo. Portanto, vai desde Peso da Régua, Estação Peso da Régua, até Chaves. Esta sim é curioso porque começa no... Portanto, vai acompanhar o Vale do Corvo e depois vai seguir pelo Vale do Tâmega, já perto de Chaves. Os tais armazéns que vimos a preto e branco em 97, aqui, há 2, 3 anos, em 2011, 2012, se não estou em erro.
aqui também é onde acabam os Carris. Isto é logo a saída daquela ponte que passa a esta ponte ferroviária. Aqui vemos a ponte Miguel Torre da A24, que atravessa o Douro. Vemos aqui, já vos vou mostrar, esta ponte de pedra era a antiga ponte ferroviária da linha do Varosa, que ligava a Régua a Lamego e que nunca foi construída. Portanto, foi desenhado todo o canal ferroviário, mas nunca houve o assentamento dos Carris. Cá está a ponte sobre o Corvo, Foz do Corvo. Um troço construído, um muro. Isto é muito curioso, confrontar quase duas civilizações. Embaixo a linha do Corvo, em cima a A24. As estações são muito idênticas em todo o país. O canal ferroviário, povoação. Uma ponta, há muito poucas nesta linha. Aqui ainda temos o resto de Carris. A Vila Real. A estação de Vila Real, que é bastante curiosa. Isto, por exemplo, como em Bragança, o canal ferroviário é propriedade da Refer, e então não se pode construir e ele mantém-se. Em Bragança é muito mais interessante ainda ver isto. O canal ferroviário mantém-se assim como uma zona liberta em plena malha urbana. Acabamos da saída norte de Vila Real, uma estação abandonada. Vila Boca de Aguiar. Pedras Salgadas. Aqui é aquela zona termal, Pedras Salgadas, Vidago e Campilho. Salves também. Oura. A Revolinha do Código, esta é uma evocação saudosista. Já está a virar. Campilho, também outra nascente de águas minerais. A grande ponte sobre o Tâmega, já relativamente perto de Chaves. Isto é uma situação muito curiosa também. Às tantas eu ia fazer a linha e aparece um portão, mesmo sobre, portanto, a fechar a linha, dizia cuidado com o cão. Então esta estação foi vendida a um imigrante que vive no Canadá e havia um familiar que tomava conta da linha, conta da estação cá em Portugal. E era a estação mais bem conservada de toda a linha do Corvo e aquela que de facto... E o senhor convidou-me a entrar, a fotografar, para estar completamente à vontade. Recebia visitas de estudo. Lá o proprietário, que vivia nos Estados Unidos, conseguiu comprar esta locomotiva ACP, que veio de propósito da Régua para aqui, e estava tudo muito bem tratado, impecável, apesar do cão, se ouvir ladrar o cão ao longe, e de ser bastante intimidatório. E a estação de Chaves, portanto, estação terminal da linha do Tâmega. Do Corvo, peço desculpa, já troco tudo. Isto é um pequeno núcleo museológico em Chaves, com locomotivas a vapor. Também vale a pena visitar. Uma Drecine de inspeção de via. E uma daquelas placas de distribuição das linhas. Linha do Varosa. Esta muito pouca gente conhece, porque nunca foi utilizada como ferrovia. Foi feito tal canal ferroviário, como eu já vos disse, mas nunca foi aplicado o ferro na linha.
mas está toda muito bem marcada em quase toda a extensão. Houve parte em que eu tive dificuldade em seguir o caminho, nomeadamente em Lamego, é muito difícil de saber para onde é que passava a linha. Vai ali perto da N2, mas depois, a partir de certa altura, é claramente perceptível o canal vai aqui por cima. Vemos muito claramente estas curvas pouco acentuadas, em declive, pouco inclinado. São sempre, quase sempre de ferrovia, e vai ela. Vai por aqui transformada em estradão. Depois atravessa aldeias. Não, as estações também não chegaram a ser construídas, penso eu, ou então foram depois muito transformadas. Esta linha tem cerca de 20 km, não tenho erro. Embora a distância em linha reta seja metade disso, 10 km, entre a Régua e Lamego. Depois houve troços que foi mesmo transformado em estrada municipal, e que é muito curioso porque não mantém-se liberto o espaço da via. E aqui volta a ficar bem marcado em territórios agrícolas. Isto é muito característico, este tipo de muro de contenção, de suporte, muito característico da ferrovia, todo feito em pedra. E que o local também era atravessado. Novamente, aqui já estamos relativamente perto do Douro. Curvas bastante apertadas para a ferroviária. E aqui a ponte sobre o Rio Varosa, que é uma obra relativamente monumental e que nunca teve qualquer utilidade, a não ser pedonal. Já vamos ver mais, penso eu. Aqui está ela. Isto é a central de Varosa, que recebe as águas da barragem do Varosa, que está um bocadinho montante. O Varosa é um rio que neste sítio corre em escarpa e vale muito a pena visitar. E esta ponte, como vos digo, nunca teve uma utilidade ferroviária. E aqui já são os últimos quilómetros, a caminho da ponte sobre o Douro. O comboio passava por baixo daquela ponte. Portanto, há aqui uma ponte de uma quinta que há ali. Isto é uma rotunda. Cá está a ponte. Uma pontezinha, e aqui, que é atualmente a Estrada Nacional de ligação da margem esquerda à margem direita do Douro, na Régua, tinha sido um canal ferroviário. 2 canídeos, isto eu não sei o que é, mas se me puderem explicar, eu agradeço. E as 3 pontes da Régua, que são magníficas, continuam. Portanto, esta ponte, que é atualmente utilizada por automóveis, era a ponte ferroviária. Esta foi desenhada inicialmente como sendo rodoviária, teve muitos anos em ruínas, ou a ameaçar ruína, e foi transformada em ponte pedonal atualmente, e aquela é a A24, muito mais recente. Cá está a ponte inicialmente ferroviária. Isto era um dia de cheia no Douro, muito interessante. A água na Régua, a zona ribeirinha da Régua estava... Aqueles bares junto ao rio estavam com a água pela cintura. Linha do Tua, quanto a mim, a mais extraordinária de todo o sistema ferroviário nacional. Os quilómetros iniciais, aqueles que vão desaparecer com a barragem. Portanto, a estação do Tua comum à linha do Tua e à linha do Douro. E depois começa aqui a linha do... Portanto, é o primeiro quilómetro da linha do Tua. Acompanha inicialmente o Douro. Aqui está. Aqui já é o Val do Tua. Isto é uma ponte de 1940, por aí.
E aqui é a linha do Tua, em todo o seu esplendor. Foi das obras mais difíceis e o maior dispêndio de meios financeiros do sistema ferroviário português. E é, de facto, quanto a mim, uma pena que isto desapareça assim. Estes muros são ciclópicos. E o vale é um espanto. Isto, nos primeiros, salvo 14 km, não há uma única passagem de nível, não se tem acesso. Aqui na estação, não é na Telhariza, na Castanheira, consegue-se um acesso de jeep, mas de resto não há uma única passagem de nível na linha. Aquilo é mesmo muito, muito isolado. Há vários túneis. Foi considerada, enfim, por aqueles amigos dos comboios, a nível internacional, uma das 3 mais belas linhas de montanha do mundo. Se bem que é curioso, porque a linha do Tua, a estação do Tua está a 80 metros de altitude, é praticamente o nível do mar, diríamos, esteja talvez a uns 100 km. O Douro tem uma pendente muito baixa em todo o território nacional. Em Barca d'Alva tem cerca de 120 metros de altitude e tem uma pendente muito baixa. Aqui estamos muito perto do nível do mar, mas de facto parece quase alta montanha, assim, um cenário em costas muito íngremes. Já há obras de betão de melhoramento da via. Aqui é que o tal senhor Daniel Rodrigues, que eu vos falei, ferroviário, contava histórias também que não pareciam deste mundo, quando todos os dias de manhã, muito cedo, antes de passar o primeiro comboio, havia uma inspeção da linha, porque podia haver desprendimento de penedos, qualquer coisa que acontecesse, e diz ele que aquilo era uma coisa absolutamente medonha. No inverno, a chover, o temporal, eles muito devagarinho pela linha, numa drecinha daquelas de inspeção, e nunca sabiam o que é que podia acontecer. Não? Aliás, um dos acidentes que deitou o fecho da linha foi justamente o desprendimento de um panedo que deitou abaixo a linha. Depois, quando veio uma composição de manhã, foi parar ao rio e morreram 3 pessoas, não tenho erro. Há sítios de escavação muito interessantes. Estação do Castanheiro. Quantos quilómetros tem? A linha tem 133, de Tua até Bragança. Eu fiz um livro sobre isto, que sei na Daphne, por isso é que eu sei o 133. Um livro que é uma descrição da linha do itinerário. Portanto, eu percorri estes quilómetros iniciais até Miranda, fiz a pé, de mochila às costas, e depois os outros, os últimos, onde já não há carris praticamente. Isto é uma cobertura de um túnel, enfim, a abóbora de um túnel. Outro túnel. Isto é uma espécie de morcegos relativamente raros em toda a região. Neste conjunto destas fotografias das linhas do Douro dá para ver mais ou menos todos os tipos de situação ferroviária que existem em Portugal, desde zonas muito planas, como foi a linha do Sabor, zonas muito acidentadas, como sejam estas, depois com carris, sem carris, transformadas em ciclovia, ou abandono, estradões, estradas asfaltadas, enfim. Isto é um bom catálogo dos usos que se fazem do que fica depois de ter sido utilizado como, enfim, na sua função original de comboio. O rio está bastante abaixo do nível da cota da linha. Eu também tive o privilégio de fazer esta linha de comboio, em 87. Quando fiz também a linha do Douro, depois tinha 19 anos na altura, tinha acabado o meu primeiro ano de arquitetura no Porto e decidi, antes do segundo ano começar, fazer o Douro Internacional a pé, de maneira que fui sozinho desde a Barca d'Alva até Miranda do Douro. De Miranda do Douro apanhei uma caminhonete de propósito para Bragança para fazer a linha do Tua de comboio e descer, e foi uma experiência verdadeiramente única, porque estava assim um nevoeiro e o rio lá embaixo e o caudal fortíssimo do rio. Era uma experiência muito, muito forte, muito marcante. Usava fotografias a cor na altura, rolos, diapositivos, e também, nesta viagem, não havia preto e branco. De maneira que nem fotografei nada, porque quando cheguei ao Tua já não tinha película para usar. Um dos edifícios mais misteriosos, que eu diria de toda a rede nacional, a Estação do Tralhão.
Isto é uma escada que dá acesso a um terraço onde não acontece nada. Isto era uma porta que foi transformada em janela e atrás havia um pequeno forno. Isto é um desafio ao entendimento da funcionalidade arquitetónica. Uma ponte recente. Esta estação estava recuperada, brunhida. Um cogumelo. Esta ponte, quando foi construída, era o arco mais abatido que existia em Portugal nos anos 50. Estação de Diabreiro. E é muito bonita a ponte. Uma antiga ponte medieval, os dois pilares, foi destruída por uma cheia. O Caixão da Baleia, portanto, foi um importante polo industrial de Trás-os-Montes, uma grande esperança que viesse a modernizar toda a região. Foi ali construído por causa das acessibilidades, nomeadamente do comboio, mas nunca teve grande sucesso comercial. Estação de Caixão. Deixa-me voltar atrás. Aqui está o tal metro de superfície, que é uma espécie de autocarro com rodas metálicas, não passa muito disso. Que eu atualmente penso que só funciona entre Mirandela e o Carvalhais, que é uma estação, penso que é Carvalhais, que esta é a estação de Mirandela. Quantos quilómetros é que isto é uma da São 3 km, talvez. Há um polo universitário em Carvalhais e então aquilo faz a ligação entre a cidade e essa aldeia de Carvalhais. Esta estação é muito interessante, é uma coisa muito singular. Estas águas muito inclinadas são únicas também nos edifícios das estações. Um túnel em plena malha urbana de Mirandela, passa para baixo da cidade. Cá está a boca do túnel. E aqui a estação de Carvalhais. Portanto, isto era, quando eu fotografei, era o ponto terminal da linha. A partir daqui, como veem, já não se passava. As pontes permanecem intactas. A maior delas todas, toda a linha do Tua, que é esta de a Ponta Açoreira, perto de Romeu, Jerusalém de Romeu. Em alguns sítios ainda permaneciam os carris, mas já... Cortiços. Por acaso tenho aqui só fotografias com carris e eles já eram bastante raros. Castelãos. Interior de uma estação. Sendas. Isto é um pequeno piadeiro no meio do nada. Aqui a Santa Comba de Roças, a tal estação que é a mais alta de todo o sistema ferroviário português. Portanto, a linha do Tua sobe desde o Tua até aqui, um desnível de perto de 800 metros, portanto, em cerca de 110 km, e depois desce para Bragança, a partir deste ponto. Aqui do lado esquerdo fica a Serra da Nogueira, não vamos ver, aqui um túnel também nas faldas da Nogueira, e depois o comboio desce até Bragança. Este túnel. Estes edifícios permanecem, é muito curioso vê-los no meio daquela estação. Outra ponte bastante grande, Remisquedo, se não tenho erro. Estação de Rebordãos. Há estes pontões metálicos com alguma frequência sobre as linhas de água. Isto é um topónimo muito curioso, a Mosca. De onde é que tu és? Sou da Mosca. E aqui é o tal canal ferroviário que eu já vos falei, que atravessa a cidade de Bragança. Isto é muito bonito de atravessar, de fazer a pé, porque é esta coisa, mais ou menos, de construção, enfim, desregrada, diria eu. E depois há um canal que atravessa a cidade, com curvas, e permanece intocado. E isto é a chegada da linha do Tua a Bragança, com estas duas torres, portanto, a linha seguia em frente. E há estas duas torres, é pena os edifícios não serem um bocadinho melhores em termos arquitetónicos, podia ser uma boa evocação de uma porta de uma cidade e do acesso do comboio, da chegada do comboio. A estação, que portanto foi recuperada e transformada para diversos fins, é também uma estação de caminhoneiros. A linha do Sabo já vimos.
e já vimos as linhas do Douro. Exatamente. Portanto, vamos só ver a linha do Lema e depois a de São Domingos, o Marão. Esta é muito interessante. Foi também uma linha utilizada exclusivamente com fins de escoamento do minério. É esta estrada. Isto é naquela paisagem completamente diferente do que vimos até agora. Que nós vimos xistos e granitos e aqui são os calcários, não é? As paisagens cársticas do maciço calcário extremanho. Sim, um tipo de rocha que eu acho lindíssimo, que são trabalhadas pelas chuvas e às vezes há uns paredes com umas formas que não se encontram mais lá, não é mesmo calcária. Portanto, é nesta zona, depois no Barrocal Algarvio também. É nas serras de, portanto, Monte Junto, depois Aire e Candeeiros, que é o Parque Natural, Sicó, Alvaiázere. São as zonas do calcário, as serras calcárias. Aqui vai ela. Eu vi umas fotografias disto, do período da construção, muito, muito interessantes. Que estavam expostas lá em painéis na própria linha, que ela tinha sido transformada em ciclovia há pouco tempo. Uma zona de desaterro, não é? De preenchimento de uma linha de água, justamente. Como vem, a paisagem é completamente diferente. Isto é muito pequenino, este troço da linha entre... São uns 10 km, não estou em erro, desde as minas, lá na Serra, até Porto de Mós. Depois a linha continuava, passava pela Batalha, mas isso eu não tenho fotografado. Aqui é só mesmo até Porto de Mós. Isto é uma zona que tem 2 túneis, que são os únicos 2 túneis que existem nesta linha, muito próximos um do outro, e que são mesmo assim abertos a dinamite e sem qualquer remate, nem cantarias, nem nada. Na vista de cima, ali vemos Porto de Mós. Isto é muito curioso, muito perto da linha, que é um antigo moinho, uma zona para captação de água das chuvas, porque os terrenos ali não retêm a água, infiltra-se toda. E então isto é uma pequena cisterna que tem uma superfície para a captação da água da chuva. E aqui é o espaço, portanto há uma abertura cá em cima e é o espaço entre os 2 túneis. Daqui um e o outro deste lado. Já vamos ver com mais detalhe. Cá está. Dentro de um túnel para o outro. E aqui vemos. E continuamos por aí abaixo. Um painel informativo. Porto de Mós, temos ali o castelo que é bastante característico. E depois a páginas tantas já não tem tratamento de ciclovia, mas penso que mais tarde ou mais cedo vão completar a obra. E que é uma zona que foi apropriada por este proprietário. Passo de plenagem. E vai a vida por aí adiante. E depois isto acaba atualmente numa central de inertes. E aqui está ela. Muito curioso isto. E agora, para terminar esta fase das linhas, mais perto aqui de nós, eu hei de fotografar todas as linhas do Sul, tenho muita coisa fotografada, não tive muito tempo a preparar para esta apresentação e esta já tinha bastante adiantadas, mas quero fazer sistematicamente também todas as linhas do Sul e ali na zona de Viseu também quero fotografar, de maneira que isto vai indo aos poucos, não há tempo para tudo. Vemos aqui a linha, ela, portanto, a linha foi, como eu disse no início, foi feita para o escoamento do minério da mina de São Domingos, foi na altura, meados do século XIX, a mina mais importante da Península Ibérica, de Pirites, sobretudo. Isto é uma capela, Pomarão, Capela de Santana, São Penheiro. Isto era o cais fluvial onde chegava o comboio,
uma cota bastante elevada, que depois era descarregado diretamente em barcos que desciam o Guadiana até Vila Real de Santo António e depois, evidente, um edifício ligado à ferrovia, recuperado, e depois este é o primeiro túnel. Nesta linha existe, quanto a mim, o conjunto mais notável de túneis também que eu conheço em Portugal, pelo menos em termos de proximidade. São uns 6 ou 7, muito próximos uns dos outros e muito, muito interessantes. Vejam que aqui pela primeira vez vemos o uso do tijolo, como víamos nas outras nas linhas do norte. Esta linha, salvo erro, foi em 66, 67, quando as minas foram desativadas. Em alguns sítios não há qualquer vestígio de carris, em alguns sítios ainda permanecem as chulipas no solo, mas também muito raro. Os pontões metálicos que havia em pequenas linhas de água desapareceram todos, foram todos, portanto, aproveitados, não é? Do ferro. E é nesta paisagem de xisto que se desenvolvem os tais túneis, uma sucessão, uns a seguir aos outros. Isto é muito interessante porque há uns, eu penso que há uns respiradores, porque eram combustíveis a vapor, e alguns túneis são bastante extensos, e então havia uns respiradores que neste momento projetam assim uma luz cá em baixo, muito curiosa. Isto parecem artes de Photoshop, mas é mesmo assim. Isto é muito, muito interessante, este conjunto de túneis. Isto é uma ligação entre 2 túneis, já muito. Aconselho vivamente, isto não é longe. Em 2 dias ou um dia, são 17 km de linha e consegue-se fazer com relativamente facilidade. Todo o trajeto está desimpedido, só há um sítio ou outro que tem uma pequena vedação daquelas de arame, de apartamento do gado, que se atravessa com facilidade. E vale mesmo muito a pena fazer isto. Isto é fresquinho no verão, o interior dos túneis consegue-se. Eu no inverno presumo que tenha bastante água, mas no verão é seco e fresco. Aqui vemos um dos tais poços de um respiradouro da linha. Como veem, nunca mais acaba de túneis. Estes arcos muito bonitos, isto é uma coisa espantosa, com tijolo muito fino. Isto é o remate, enfim, das aberturas do túnel. Outro pontão desaparecido. Como vimos, isto é uma sucessão de túneis notável. Isto é perto de um bairro operário, mineiros. Depois passa por 2 ou 3 povoações. Se fizerem a pé, tem-se abastecimento de água aqui. Cá está uma das pequenas vedações que eu vos falava. E vê-se muito bem, portanto, é claramente perceptível o itinerário ferroviário. Um sinal, isto é, enfim, a linha já desapareceu há 50 anos. Mas as pessoas mantêm, e é curioso que estava pintado de preto, alguém vai ali avivar a memória do comboio. Isto são ruínas também do antigo bairro ferroviário, dos Moutinhos, não estou em erro. Ferroviário, peço desculpa, mineiro. Isto são os moinhos ligados também à atividade mineira. Isto já é um dos polos da mina propriamente dita, junto à ferrovia. Mas é muito curioso ver o que resta hoje desta paisagem. As águas negras, metais pesados. Este é um dos conjuntos mais notáveis que nós temos de arqueologia industrial em Portugal. É pena que acho que isto vai cair mais tarde ou mais cedo, porque está mesmo maltratado. Isto também vale muito a pena visitar. Fica sensivelmente 2 km a sul de São Domingos, da mina de São Domingos.
seguirem o traçado do comboio, vai-se lá ter muita facilidade. Mais metais pesados. E aqui já é na mina de São Domingos, portanto, edifícios de apoio à atividade mineira e à ferrovia. Uma ponte. E aqui era o terminal ferroviário, que são dos edifícios mais intactos que ainda existem em São Domingos, deste género. Depois há os bares, obviamente, os operários, e esses também estão inteiros. Enquanto a ferrovia era isto que eu tinha para mostrar, o João pediu-me também para mostrar alguns aspectos dos meus métodos de trabalho, e eu trouxe aqui algumas fotografias. Muitas, como eu já vos disse, eu comecei a fotografar assim, a percorrer sistematicamente o país, ou pelo menos com essa pertença a 1986. Já lá vão quase 30 anos, e claro que na altura, enfim, da vossa idade, se calhar mais novo, um bocadinho mais novo, isto era no meu primeiro ano de faculdade, e não tinha grandes recursos. Então não bastava outra alternativa senão andar a pé e de mochila às costas, e que foi um hábito que foi ficando. Isto é o Vale do Sabor que eu vos falei quando fotografei a linha do Sabor, um dos troços, em 99. Foi numa altura em que eu decidi, isto foi no dia 1 de janeiro do ano 2000. E eu decidi, nesta altura, este ano ninguém vai obrigar a comer passas, nem a dançar coisas esquisitas e músicas, etc. E fui fazer a linha do Sabor, e o Vale do Sabor queria desaparecer, já na altura se falava da barragem. Estava um frio absolutamente medonho, só vos digo. Estava a minha tendinha onde passei a noite, estava sozinho, e então todo contente, aqui ninguém me vai chatear. À meia-noite fui acordado pelos foguetes de uma povoação vizinha que estavam a comemorar a passagem de ano. Foi assim uma aventura bastante engraçada. E esta paisagem que agora vai desaparecer. De maneira que uma grande parte do meu trabalho é feito assim de mochila às costas, numa tenda. Isto era uma cratera na Ilha do Pico, um vulcão extinto. Enfim, penso que seja extinto. O Pico é um vulcão que é considerado ativo. Aliás, lá em cima, no piquinho, tem uma fumarola. Não sei se alguém de vocês já lá subiu. Aquilo tem uma fumarola de enxofre e a qualquer momento pode arrebentar. E a atividade vulcânica, toda a gente sabe isso. Houve uma grande erupção no início do século XIX, portanto, há cerca de 200 anos, 1808, por aí, em que a lava chegou ao mar. De maneira que 200 anos, em termos de escala geológica, não são nada. E, de facto, o Pico é um vulcão ativo, como é os Capelinhos, que se comemoraram 50 anos em 2007, e há outras manifestações vulcânicas ativas nos Açores, as Furnas, não é? E aqui, Serra, não tem nada a ver com vulcões, Serra da Peneda, Linha do Corvo. Isto é a forma, uma vez fiz umas contas, mesmo de propósito, até publiquei no meu blog, sobre o custo de 10 dias de férias neste regime. E então, gastei em 10 dias, 10 ou acho que foram 11 dias de férias, gastei 80 euros. Dava-me a mim que foi só portagens e gasóleo, porque a alimentação não contei, porque até uma pessoa acaba por gastar menos do que quando está em casa, tem sempre que comer, de forma que em 10 dias tive umas férias absolutamente maravilhosas, por 7,5 euros por dia, ou 7,2, ou logo foi. De maneira que é difícil conseguir umas férias mais baratas e se calhar mais gratificantes, porque de facto começou a ver coisas maravilhosas e estar nos sítios onde quer, etc. É uma questão de hábito. Eu ganhei o hábito e agora já não consigo libertar-me disto. Linha do Tua, portanto foi os tais, fiz em 3 dias desde o Tua até Mirandela, até fotografar toda a linha, já com a preocupação de fazer o registro sistemático de uma realidade que ia desaparecer. Serra do Gerês, é das poucas serras que hoje se mantém sem as ventoinhas, não é? Em cima dos aerogeradores, e é muito bonita de facto. Eu estive lá, fui na tal viagem dos 10 dias, e durante esse período não vi um único papel no chão, não há vestígios de turismo, de povoamento humano, quase povoamento humano, não há os caminhos, e há vestígios de pastoreio, e há abrigos de pastores, mas é das zonas do país em que nós ainda podemos sentir o que seria a paisagem antes da presença humana, enfim, relativamente. Isso só verdadeiramente acontece nos vales, porque a serra a partir era muito mais
arborizado do que é atualmente, porque os pastores, para manterem os pastos, a erva tenra, não é, têm que fazer as queimadas e isso transforma muito o aspecto da paisagem. Mas, de resto, conseguimos estar, de facto, longe da civilização, como em nenhum outro ponto do país. Um autorretrato, em sombra, Serra dos Gerês também, em 2012. O Val do Douro, a grande escarpa do Douro Internacional, onde eu trabalhava com Marcelo Blado, a máquina com que eu mais gostei de trabalhar. Às vezes as pessoas pensam, um grande Jeep, Duarte, deves ter um grande Jeep e tal, grandes recursos. Eu fiz uma obra toda, que foi o Portugal, o Sabor da Terra, com José Matoso e Susana Davô. Foram uns milhares de quilómetros muito largos, todos feitos com Renault 4, nunca me deixou ficar mal. Isto foi ali perto feitos para a Cinta, na Ribeira do Mosteiro. Isto era no inverno, eu sentia o carro a fugir, mas os pneus eram relativamente novos. E então saí do carro, fui ver e já tinha um pneu nos arames. A ver-se aquela estrutura interna do pneu, tinham sido baratos e, de facto, depois eu estava a sair cara. Lá mudei o pneu antes que estourasse e eu fosse ali pela ribanceira abaixo. Norte da Guarda, esteve perto do Castro do Tentinolho, um sítio também magnífico. Isto foi o carro a seguir, um upgrade, um Seat Ibiza. Fiz perto de 400 km com ele. Isto já foi outra obra, que foi o Portugal Património, que deu origem ao arquivo de 611 mil fotografias, já todas em digital. E este é o atual, que também continua a funcionar relativamente bem. Aqui a máquina, uma das máquinas com que eu também mais gostei de trabalhar quando trabalhava em analógico, uma Leica M6. A Celblad, que já vos falei, médio formato. E isto alguém disse que foi a máquina fotográfica mais perfeita, já mais produzida pelo homem. É muito, muito interessante. Há 12 destas, muito parecidas na Lua, se vocês lá forem. Naquela expedição, a primeira em que o Armstrong lá esteve, levaram 12 máquinas, e depois, com uma questão de peso, não as puderam trazer, isso está previsto, obviamente, e ficaram lá 12 assemblados, só trouxeram os carregadores, os magazines, com eles, com as fotografias que hoje conhecemos das máquinas. Depois a Nikon D1, com que eu fiz o Portugal Património, portanto, eu mal apareceu o digital, investi no digital porque fiz as contas e compensava, e depois passei então para a fotografia digital. Eu lembro de ter comprado um cartão de 128 megas, isto é só para vocês verem como a coisa evolui. 128 megas, custou-me 105 pontos antes do ano 2000, portanto 525 euros. Um cartão de 128 megas. Hoje compra-se um de 64 gigas, muitíssimo mais barato do que isso. O meu primeiro computador foi um... Eu não cheguei a ter aqueles GX Spectrum, os jogos, essas coisas, mas tinha um disco rígido 340 GB. E era um Pentium 386, ou o que era. Os meus trabalhos são sempre apoiados numa base cartográfica bastante... Estas coisas são preparadas com cuidado. Isto são mapas, fotocópias do ACP, do mapa do ACP, que é o melhor mapa de estradas que existe em Portugal, quanto a mim melhor do que qualquer GPS. Eu não uso GPS, devo dizer que aquilo faz-me confusão ver aquilo tudo. Eu gosto das cartas militares, já vos vou mostrar aqui. Isto foi a cartografia de preparação do Portugal do Sabor da Terra, tal livro que fiz em 97, 98, com o José Matoso e Susana Davô. Este já foi cartografia de Portugal Património. Foi uma obra que saiu em 12 volumes no Circo Leitores em 2007, 2008. É um inventário do património cultural e natural em sítio de Portugal. E são as implantações de sítios que eu ia visitar. Portanto, carta militar, se vocês virem estes quadrados azuis, tem 1 km de lado. É a carta impressa com o maior detalhe que nós temos, que cobre todo o país. E é uma ferramenta de trabalho, quanto a mim, muito mais útil que qualquer GPS. Porque temos topónimos e tem muito mais informação que tem na maior parte dos GPS, bem que as fotografias de satélite que temos net dão informações absolutamente preciosas para coisas que nós queiramos investigar. E o ideal é conciliar uma coisa com a outra. Évora, isto eram os meus levantamentos de património, quando andava a fazer o Portugal Património. Portanto, eu fotografava, isto são 3, 4 dias, ora, 1, 2, 3 dias de trabalho de campo
estão aqui. Desde 30 de setembro de 2001 a 2 de outubro de 2001, portanto, claro, 2001. E eu, portanto, fotografava os edifícios, tomava nota, fazia as fichas de campo e tenho o país todo fotografado assim. Eu tive em praticamente todas as 4.200 e qualquer coisa freguesias que existiam antes desta reforma administrativa que transformou em 3.000 e poucas, de maneira que tenho mais de 10.000 povoados portugueses fotografados em mais de 1 milhão de imagens. Aqui temos a preparação do autógrafo que fiz bastante mais recente, em 2011, que foi o Portugal Luz e Sombra, em que eu peguei numa série de fotografias do Orlando Ribeiro, que começou a fotografar Portugal em 1937 e foi até 85. E eu peguei num conjunto de 139 fotografias, não tenho erro, e fui exatamente aos mesmos pontos onde ele esteve e fiz tomada de vista, e então dá para ver o que mudou entre uma situação entre um ano e outro, enfim, às vezes quase 70 anos de diferença. Isto foi o regresso de uma viagem, neste caso à Amazónia, atrás da selva do Freira de Castro, quando eu trabalhava em analógica, são perto de 250 rolos de médio formato. Isto era uma trabalheira absolutamente medonha a revelar, que não me deixou saudades, confesso. Isto são pastas de arquivos negativos, tenho cerca de 5.000 negativos preto e branco. Provas de contacto, que era um inferno fazer isto. A maior parte de vocês nunca deve ter feito. Eu não tenho saudades, a maior parte dos fotógrafos da minha idade tem saudades destas coisas. Eu ampliei uns 20 e tal mil fotografias em médio formato, são 5.000 provas de contacto, isto tudo exigia bastante tempo. Ficar fechado horas e horas numa câmara escura, luz vermelha. Eu costumava dizer que uma pessoa só aprendia a revelar verdadeiramente quando ficasse bronzeada por luz vermelha. Isto eram as tais provas preto e branco que eu usei durante muitos anos, antes de trabalhar com computadores. Anos 80 não havia praticamente computadores disponíveis, muito menos a imagem, começaram a aparecer os processadores de texto. E então, para a preparação de um livro, por exemplo, como foi neste caso O Sabor da Terra, eu imprimi 20 e poucas mil fotografias e depois espalhava tudo numa mesa. Depois uma pessoa faz num computador sem imprimir um único papel, espalhava tudo numa mesa e escolhia esta, enfim, levava, era um processo lento, dava um certo gozo também, e tinha um aspecto de matéria, de palpável, que hoje as coisas não têm, está tudo dentro do computador, dá a ideia que uma pessoa se falha a luz, fica sem saber o que fazer. É por isso que ando sempre com um caderninho, continuo a ser uma criatura analógica, apesar de gostar muito dos computadores, gostar como ferramenta de trabalho e tudo aquilo que eles permitem, não é? Eu tenho o meu arquivo, por exemplo, em fotografia analógica, são talvez umas 150.000 fotografias, uns tais 5.000 rolos, entre 3.000, 35mm e 2.000 de 6.6, e depois já tenho mais de 1 milhão de fotografias digitais. Por exemplo, estas linhas ferroviárias, eu sou capaz de ter 4, 5.000 fotografias por cada linha. Isso com o analógico era completamente impensável. Eu uma vez, naquelas contas que fiz em euros por uma viagem, eu fiz umas contas semelhantes em termos de rolos. Portanto, eu nesta viagem ao Algerias fiz 17.000 fotografias, perto disso, um bocadinho mais, e tinha feito exatamente o mesmo período, 20 anos antes, 21, em 1992, e nesses 11 dias tinha feito 1.200 e qualquer coisa fotografias. Isto é, fiz 15 vezes mais fotografias agora, e eu não vou aqui, obviamente, estar a falar de questões de qualidade, se umas são melhores que outras, etc. Obviamente, como tinha menos, dava mais atenção a cada fotografia, mas o que é certo é que se eu depois fiz as contas ao peso, e se eu tivesse levado, se eu fizesse 17.000 fotografias em analógico, eu tinha que levar 470 e tal rolos, que eram perto de 15 quilos de carga a mais às costas. 15 quilos é mais ou menos o que eu levo quando ando mochila às costas. Agora os materiais são muito mais leves e esse peso está muito mais aliviado, mas imaginem uma pessoa levar só 15 quilos durante 10 dias, e aqueles não é como a alimentação, em que uma pessoa leva e aquilo vai ficando mais leve ao longo do tempo. Com a película não há nada a fazer, o peso é sempre o mesmo. Estejam, portanto, impressas, expostas ou não, de maneira que o digital nesse aspecto tem grandes vantagens. Havia uma maior dependência de energia, as baterias, por exemplo, no início digital descarregavam-se muito mais depressa e eram pesadas e eram maiores. Esse problema está completamente ultrapassado, quer dizer, hoje em dia uma bateria de uma Canon 5D, que é o que eu costumo usar, dura 1.500, 2.000 fotografias, de maneira que
A coisa com 3, 4 baterias que nem são muito pesadas, conseguem-se uns milhares muito largos de fotografias. Portanto, passei depois para os CDs, quando fiz o Portugal Património, fiz o trabalho todo, embora o trabalho tenha sido orçamentado todo para a fotografia analógica, tinha previsto cerca de 100 mil fotografias. Quando apareceu a Nikon D1, eu resolvi investir, portanto, fiz o orçamento e com o mesmo valor consegui comprar a câmara e os consumíveis relacionados com isso. E, em vez das tais 100 mil fotografias que tinha previstas, fiz mais de 600 mil. E depois gravei 6.200 CDs. E depois fazia isto tudo em duplicado, que era uma coisa curiosa. Aqui tinha um moço que me dava apoio, isto era uma equipa mais... Aqui já não estava sozinho. Então, quando eu estava no campo, havia uma pessoa que estava a renumerar as fotografias, que na altura ainda não havia programas como o Adobe Bridge, por exemplo, em que aquilo renumera tudo de enfiada, e aquilo tinha que ser fecheiro 1 a 1, porque eu renumero as minhas fotografias todas. Nunca fico o fecheiro que a máquina dá, porque depois há uma coisa que aquilo 10 em 10 mil, por exemplo, repete os números, e é uma coisa que não pode ser, num arquivo digital não pode haver 2 fotografias com o mesmo código, com a mesma referência, e então renumerava tudo, e era uma trabalheira. Eu, às vezes passava às noites, por exemplo, eu trabalho sempre de sol a sol, e no verão a coisa é dura, porque os dias são muito mais compridos, e depois então estava parte da noite num portátil a mudar o nome aos fecheiros para ir adiantando esse trabalho de renumeração. Era penoso. Portanto, 6.200 CDs, que depois, exatamente 6.200 CDs, que depois passei para os DVDs, então já coube tudo em 1000 DVDs. Isto porque ainda não haviam os discos externos nem essas coisas. Portanto, o suporte mais fiável e mais acessível na altura era o CD, a não ser, claro, eu não tinha servidores, nem tinha acesso a orçamentos que me permitissem ter tecnologias que não estavam vulgarmente disponíveis no mercado. As 611 mil fotografias couberam em cerca de 1000 DVDs e depois finalmente passei para os discos externos, que é tudo que uso atualmente, também tudo em duplicado. Cada vez que há um salto tecnológico, uma pessoa tem que ter a preocupação de gravar tudo para esse novo suporte. E agora ando a passar tudo para discos do USB 3, por exemplo, porque os discos mais velhos aquilo aumenta a probabilidade de falhar. Uma pessoa com os negativos sabe que aquilo dura, 100 anos em condições preto e branco, a cor dura menos, mas um negativo a preto e branco, se estiver bem fixado, é capaz de durar 100 anos em condições relativamente normais. O informático, os materiais informáticos, o digital, uma pessoa nunca sabe o que é que vai acontecer. Eu, por exemplo, nos primeiros CDs que tenho, aparecia uma mensagem verde que eu achava muita piada aqui, que era erro por redundância cíclica. E então, por isso, simplesmente já não conseguia abrir as fotografias, perdi acesso às fotografias. E no analógico as coisas vão desaparecendo devagarinho, não é? No digital há ali um clique em que se deixa de ter acesso aos fecheiros. Depois há a questão dos formatos. Nós não sabemos se daqui a 20 anos os computadores vão ler os JPEGs, e os TIFFs, e os RAWs, essa coisa toda. Enfim, isto está tudo em aberto. Mas aquilo que de facto é verdadeiramente importante, e com isto termino num trabalho de campo, é um bom par de botas que nos levam onde nós quisermos. De maneira que sobre ferrovias e métodos de trabalho era isto que eu tinha para vos falar. E penso que agora vai haver uma conversa, não sei, deixo ao João a forma como quer conduzir agora perguntas que vocês queiram fazer, alguma curiosidade que tenham, etc, etc.